Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu curso Criando o Mapa Verso. Meu nome é Aníbal Azevedo. Considere se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e novidades. Enfim, estamos na nossa terceira aula da semana 1 e nessa terceira aula nós vamos falar sobre gêmeo digital, suas implicações e aplicações. Lembrando aí, pessoal, super importante, se você não assistiu a aula anterior, na qual a gente falou de algo, um conceito maior que abarca o gêmeo digital, que é a indústria 4.0. Vai aparecer um card aqui em cima, assistam, vale a pena, é importante e vai ter conexão com essa aula. Agora, se você não assistiu e também não quer assistir, quer ver essa aula primeiro para ver se vale a pena, pode assistir. Algumas coisas estão explicadas de forma independente, então não há problema. Mas é claro, você vai ter uma compreensão maior e melhor se tiver também assistido às aulas anteriores, tá bom? Muito bem, então agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai começar então o nosso conteúdo aqui, né? Lembrando que na descrição de vídeo todo o material de apoio, que inclui um site, que inclui a playlist, que inclui o PDF dessa aula, vão estar disponíveis. Então, aproveitem, vamos lá. Então, o que significa gêmeo digital? Afinal de contas, a gente está falando de gêmeo digital e parece uma coisa muito abstrata, né? O que se trata isso? Então, eu vou colocar aqui que, na verdade, você tem um conceito maior, como a gente já tinha mencionado na aula anterior, que é a indústria 4.0, tá? E dentro da indústria 4.0, a gente tem 9 pilares de avanço tecnológico, ok? Então, para a gente entender melhor o que vem a ser o gêmeo digital, a gente vai enunciar ou vai mostrar o que tem dentro de cada pilar e como é que isso está conectado à questão do gêmeo digital, certo? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa importante que eu vou mostrar, pessoal, é você ter a aplicação do gêmeo digital numa logística de um centro de distribuição. Então, aqui no caso, nessa figura aqui, isso aqui existe de fato, tá? A ideia é a seguinte: você tem um óculos, então é uma pessoa que está usando um óculos, e aí o que acontece? Tem o que a gente chama de realidade aumentada. O que é realidade aumentada? É a realidade, mas o óculos fornece uma camada de informação. E essa camada de informação que vocês estão visualizando agora aqui, exatamente aqui, permite você, por exemplo, você está guiando uma empilhadeira, um carrinho, e você fala assim: olha, o que você tem que buscar para formar o pedido do cliente? E conforme você vai progredindo no seu centro de distribuição, fala: olha, primeiro você vai buscar o item 1, certo? E essa setinha amarela que aparece aqui, pessoal, é, na verdade, o quê? É você sobrepor a imagem atual, a imagem do ambiente atual na qual essa pessoa está imersa, com a informação dos dados referentes aos produtos que estão aí nesse centro de distribuição. E você repara que quando essa empilhadeira se aproxima do destino final, fala assim: olha, é aqui, ó, é esse aqui, é esse produto aqui que você tem que pegar, certo? E conforme ela vai se aproximando, mais indicativos vão auxiliando a pessoa na busca do produto desejado. Isso, qual é o benefício disso? Evitar retrabalho, né? Lembra lá dos 7 desperdícios do Lean que a gente mencionou na primeira aula, né? Então, isso daí é um dos 7 desperdícios. Você tem um produto com defeito. O que seria um produto com defeito? É você despachar um pedido que está incompleto ou que está trocado, que está errado. E aí você teria que refazer. E olha os custos disso: tempo, deslocamento, enfim. Então, você evita tudo isso através disso. E por que gêmeo digital? Porque, na verdade, todos os produtos têm a sua informação colocada num ambiente virtual, num ambiente digital, certo? Num servidor, num computador, né, que está ligado na internet, e você permite essa dinâmica que a gente está mostrando aqui. Então, a lógica do gêmeo digital, pessoal, ela é tão importante que tem uma previsão que de 3 a 5 anos, bilhões de coisas estarão representadas por gêmeos digitais. Um modelo de software dinâmico de uma coisa física ou sistema. Então, você vai passar tudo que está do físico, toda essa informação para o meio digital e vai permitir um nível de interação muito mais sofisticado, como o que a gente está mostrando, acabou de mostrar. Tá? Então, é isso aqui numa perspectiva mais ampla, né? A gente estava tendo a visão da pessoa anteriormente, agora a gente tem a visão da pessoa visualizando uma realidade aumentada, né? E aí o que acontece? Usando os dados fornecidos pelos sensores, você vai poder interagir com os produtos e conforme você interage, muda o estado dos produtos
a atualização de informação referente àquele produto, quer dizer, você já pegou aquele produto está no centro de distribuição, ou ele já foi embarcado, ou ele está a caminho. Então, a possibilidade de você agregar valor para o seu cliente final é muito maior, que é isso que importa no fim das contas. Se você não está agregando valor, mas está botando um monte de tecnologia, você está inserindo custo sem nenhum retorno, sem nenhum benefício, no final das contas, tá? Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho, pessoal, de outros dois pilares que também ajudam a enxergar melhor essa questão do gêmeo digital, só que eles vão ser combinados como internet industrial e robôs autônomos. Então, olha só que bacana. Isso aqui, na verdade, é um artigo de 2017. Vou chamar a atenção de vocês aqui, ó, porque não é uma coisa essencialmente nova, não é uma revolução. Nossa, que coisa. Enfim. É. Então, ele mostra nesse artigo aqui essas aplicações em um centro de distribuição, até em ambiente fabril, ok? Então, o que acontece aqui é que você tem uma série de robôs, repara que não tem operador, e aqui você tem carrinhos, né? Então, na verdade, esses robozinhos aqui, eles vão levando produtos acabados, ou matéria-prima, ou placas, enfim, ao longo da sua fábrica, e eles têm uma rota que eles vão fazendo e vão entregando. É o que a gente chama da logística interna, né? Seja dentro de uma fábrica, seja dentro de um centro de distribuição. E conforme eles vão chegando nos pontos aqui para descarregar os materiais, isso vai sendo registrado, isso vai atualizando o sistema, e a informação de cada peça vai sendo, enfim, monitorada, vai sendo registrada. Então, isso é super importante, pessoal, porque você tem um controle de qualidade sobre o que você está fazendo em tempo real. É aquela coisa do Edward Deming, né? Que ele fala de controle de qualidade, enfim. Isso aqui é super importante. E aí você tem em tempo real o que está acontecendo com cada peça, produto, como é que está a situação, como é que está, enfim, tudo. Então, isso aqui te permite uma série de economia de custos e um controle de qualidade muito, muito, muito grande. Até mesmo automatizado, né? Você pode tomar decisões rapidamente, agir rapidamente antes do que a falha ou o problema transforme aquilo num pesadelo, né? Outra possibilidade que a gente tem, pessoal, é integrar Big Data em Analytics, questão da nuvem e integração de sistemas, né? Então, nesse outro artigo, repara, pessoal, aqui eu estou colocando, não é uma invencionice da minha mente, né? Não é uma coisa que eu tirei da cartola, são artigos científicos que foram publicados em revistas respeitadas, né? E aí você tem, como é que você pode fazer essa questão da integração de sistemas, né? Então, veja, ali a gente já tinha mencionado que você pode fazer integração entre robôs autônomos, pessoas, né? Com sensores, né? Com óculos, enfim. Isso só no ambiente fabril, um ambiente de centro de distribuição, né? Tá tudo aqui, ó. Mas, eventualmente, é claro, você pode extrapolar isso. Por quê? Porque você pode falar assim, olha, então, agora eu vou implantar isso em todas as fábricas, ou pelo menos numa fábrica e no centro de distribuição. Vou fazer um monitoramento ao longo do caminho do transporte aqui, né? Até a chegada ao cliente final, seja uma loja ou um cliente físico de fato. Normalmente, quando é fábrica, é um grande centro atacadista, enfim, ou vários pequenos clientes, tá? Então você pode ter um monitoramento aqui, e conforme você vai avançando nesse monitoramento, você vai saindo do operacional, pessoal, que vai do horário, dia, semana, e vai avançando no tempo também. Então você vai tendo um controle mais estratégico de ações que você pode ou deve tomar, por exemplo, em nível até mesmo de anos. Então você vai colocando todas essas informações aqui, né? Suponha que você agora tenha o controle ali, as informações do sua rede de distribuição no mundo inteiro. E isso vai mudar a forma como você vai fazer o gerenciamento da sua cadeia de suprimento. Supply chain é a cadeia de suprimento, certo? Que abarca, na verdade, não só o que está acontecendo na fábrica ou no centro de distribuição, mas toda a rede de centros de distribuição, todas as fábricas, todos os seus clientes, incluindo aí processos que podem envolver importação e exportação, que é algo bastante complexo, tá? E é claro, isso daí já vai chegando em nível de um estratégico, tático, enfim, você tem os vários níveis aqui marcados, tá? Para deixar isso mais palpável, pessoal, imagina o seguinte: a gente tem o mapeamento da produção em várias plantas, com vários produtos, que obviamente vão ser combinados depois dentro
de um centro de distribuição, tá? Que seria esse papel aqui, seria esse outro contexto aqui que a gente está vendo, né? Então você tem aqui a produção. Dentro de cada fábrica você pode ter o controle do transporte interno, como a gente já viu antes, né? De como é que vão funcionar os robozinhos, as empilhadeiras, enfim, como é que eles vão transportar os materiais. Isso também pode ser aplicado dentro do centro de distribuição, que combina vários produtos para levar esses produtos aos clientes, né? Que são, enfim, quem digamos assim, é importante no final das contas é o cliente. Então você pode evitar muita dor de cabeça, muito problema e pode enxergar muitos padrões e oportunidades aqui de melhoria rapidamente, certo? E num momento extremamente complexo, ok? Muito bem. Agora, uma outra coisa importante, pessoal, é a questão de novos negócios que daí são derivados. Então, por exemplo, esse livro Sociedade com Custo Marginal Zero, do Jeremy Rifkin, ele fala essa questão do compartilhamento, né? Então, por exemplo, hoje já existem organizações que o centro de distribuição é compartilhado, né? Então você não tem que ter um centro de distribuição dedicado. De repente, aquele centro de distribuição ele fica ocioso uma certa parte do tempo. Então você pode fazer uma espécie de centro de distribuição compartilhado. Tem grandes empresas aí de varejo que fazem isso. O que, que acontece? Elas têm a plataforma, elas têm o site e terceiros vendem seus produtos naquela plataforma. Então ela compartilha a plataforma entre vários em pequenas empresas. E o centro de distribuição, a logística de transporte, de entrega, fica a cargo dessa plataforma, né? Desse marketplace, ou, enfim, e tem vários exemplos aí de negócios eletrônicos que fazem isso. Terceiros podem vender produtos através da plataforma, né? Tanto da internet para receber produtos, como também para a plataforma logística que a gente fala, né? E todos os equipamentos, sistemas para fazer o controle disso, né? Então aqui, por exemplo, ele vai listar algumas, enfim, serviços óbvios, né? Que talvez aí sejam mais óbvios, como Airbnb, Uber, mas existem, é claro, aqueles outros serviços que também são importantes. Então, por exemplo, tem essa empresa aqui, a Tegma, que investe em startups do setor de logística, só para citar um setor, pessoal. E aí, dentro desse setor, olha quantas oportunidades interessantes existem, né? Que foram criadas de startups, só para logística, pessoal. Eu vou pegar uma, por exemplo, a Easy Pallet. É uma empresa de desenvolvimento de soluções para operação de picking. Por que eles foram para o picking, pessoal? Porque 54% dos custos de um centro de distribuição são relacionados à área de picking. O que é picking? É montagem, conferência, carregamento e liberação do pedido para o cliente final. Então, e há um potencial, é claro, ali, de dar muito problema na hora de fazer essa montagem, de fazer a conferência. Enfim, não é à toa que ali é a etapa crítica, tá? Muito bem. E aí o que acontece, pessoal? A Easy Palette, entrando em profundidade mais aqui, eles têm uma questão aqui. A nossa solução é simples e intuitiva, utilizando tablets para a execução de todas as tarefas. Vou marcar aqui, ó. A execução de todas as tarefas, eliminando a utilização de papel, certo? O papel dá muita confusão, a informação está restrita, né? Eu não, eu guardei no papel, mas o outro vai acessar meu papel, perdi o papel, enfim, terrível. Então, tem em qualquer lugar o nosso painel online para a gestão das demandas e relatórios em tempo real. Tempo real, pessoal. É isso. A informação tem que estar disponível. Lembra lá da nossa primeira aula? Se não assistiu, assista, ok? O nosso complexo algoritmo de ordenação cria uma ordem ideal de montagem dos produtos. Por quê? Porque na hora que você vai carregar o caminhão, dependendo da ordem, se tiver lá no fundo do caminhão a ordem e for a primeira entrega, você vai ter que descarregar tudo, pega o produto, devolve tudo, olha o tempo que você vai gastar. Olha o problema que você vai ter. Olha a subutilização de recursos que você vai ter. Enfim. E aí tem outras coisas ali que ele menciona, tá? Aí o que acontece, pessoal? E tem outras questões também na hora de você empilhar um produto, tem restrições de empilhamento, não pode botar um produto muito pesado em cima. Parece óbvio, mas na hora que você está na correria e que tem trilhões de produtos, como é que você vai saber isso? Percebe? Não é tão fácil assim. Aí tem outra startup aqui, pessoal, que é a Foxtrot Systems, sequenciamento de rotas dinâmicas. Então seria o quê? A próxima etapa. Você montou o pedido, carregou o caminhão com todos os pedidos, agora você tem que fazer uma rota. Você não vai sair com um caminhão para entregar um pedido para um cliente. Percebe? Olha o gás de diesel que vai ser isso. A loucura que vai ser isso. Não vai dar, né, pessoal? Enfim.
Então, eles têm aí esse software, né? Mais um software, mais dados, né? Oportunidades usando dados. Então, fala assim, ó. Continuamos aplicando lógica em tempo real para otimizar sequências ao longo do dia. Simplificando, recebemos a sequência de rotas criadas por planejadores. Então, veja, ele já coopera com outros softwares que já existem, né, das empresas, por planejadores de rotas tradicionais, como o RoadNet, Roadshow, né? E otimizamos continuamente essa sequência de rotas, uma vez que o motorista inicia a sua rota. Exemplos de casos que podem causar reotimizações em rota incluem rotas iniciadas em horários diferentes do que foi planejado, tempo de entrega, demorar mais que o planejado, trânsito e clima e tempo. E aí ele fala que ele tem uma solução de aprendizado de máquina, inteligência artificial, tá? Enfim, aproveita os hardware existentes na boleia do caminhão, tablet, aparelho, computador de mão, etc., para extrair dados. Opa, isso é importante, hein? Extrair dados que são tratados e contextualizados para sempre criar maior realismo de execução. Então é aquela história que eu já mencionei, pessoal. A economia dos dados e da atenção. Nesse caso aqui, os dados estão prevalecendo, né? Enfim. Então agora vamos para a parte do pilar da simulação, pessoal, para a gente perceber outra coisa importante, né, no GM digital, coisas que as pessoas não se perguntam, mas deveriam. Então, três perguntas importantes para essa questão dos dados. Primeiro, como é que é feita essa coleta? Né? Será que o sensor está calibrado? Está certo? Está errado? Enfim. Sensores. Quantos sensores você vai ter? 10, 20, 30, um só? Aí, se quebrar esse sensor, e se tiver desregulado esse sensor, você vai ter redundância? Não vai ter? Integração. Como é que você integra esses sensores entre si? Como é que eles se comunicam? Um sensor não vai falar com o outro, não tem protocolo de comunicação, é tudo cada um falando a sua língua. Vai virar a Torre de Babel, né? Enfim. Então, pessoal, veja o seguinte. Primeira pergunta, vamos esmiuçar isso, que é até mais simples, na verdade, né? Quando você coleta o dado, você tem que verificar depois se aquele dado está ok, perfeito. Mas não é só isso. Se você construir um ambiente de simulação, um modelo de simulação, esse modelo de simulação tem que ser validado, que a gente chama, tá? Por quê? Porque, eventualmente, o que pode acontecer, pessoal? Pode ter alguma característica que você esqueceu de mapear, alguma coisa que você esqueceu de coletar, e você não está mapeando adequadamente o seu ambiente virtual, não está correspondendo ao ambiente real, ok? O ambiente que você está coletando seus dados, pelo menos, não digo real, mas enfim. Ok. A segunda pergunta aqui, pessoal, que é importante, você vai ter sensores múltiplos? Então vamos botar sensores múltiplos, porque daí se der problema em um, ou se um estiver medindo com defeito, a gente atenua isso. Mas aí vem, qual é a medida que você vai pegar? Você vai pegar a média? Você vai pegar a média menos o outlier? Ou vai usar outlier? Ou considera, ou descarta, enfim. Vai botar variância? Que medidas estatísticas você vai considerar se for mais de um sensor? Ok. E aí, por fim, pessoal, eu vou falar essa questão de, ok, vários equipamentos agora têm sensores, como é que eles se comunicam? Como é que eles operam em conjunto? Ou vai ter alguém que vai transmitir para uma central e depois vai coordenar? Mas isso dá para ser feito em tempo real? Ou tipo, cara, tem um equipamento ali que tem que ser feito a operação em tempo real. Não dá para ficar mandando, enviando informação e trocando e voltando. Tudo isso tem que ter uma arquitetura computacional muito eficiente, robusta, eficaz. Senão não vai ter coordenação. Vai ficar muita sofisticação e nenhuma coordenação. Não vai dar certo. Ok? E aí, pessoal, é importante sempre você ter um entendimento do problema. Quando eu falo problema, entenda o sistema e seus processos, suas operações. Então você tem que fazer um estudo, uma análise, para saber como é que é feita a integração de homens, materiais, equipamentos, informações, ambientes, né? Então, veja, não é só você tem que ter a realidade, você vai construir um modelo para te auxiliar na sua tomada de decisão. Então você tem que estudar antes o que está acontecendo, quais são os problemas, quais são os elementos daquele ambiente, enfim. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma linha de montagem, eu peguei e a fábrica, enfim, eu tenho aqui mapeado, depois que eu fiz o mapeamento, eu descobri que eu tenho que resolver um problema de roteirizar os materiais ao longo para abastecer as linhas de produção. E como é que eu resolvo esse problema de roteirização, né? Enfim, então tem várias coisas que eu tenho que tomar cuidado, certo? Falando da simulação, pessoal, hoje o que a gente já tem disponível? A gente tem softwares muito interessantes
permitem a gente fazer simulações bastante realistas de ambientes 3D. Então você consegue virtualizar seus ambientes, consegue fazer algo bastante imersivo, né? Você consegue entrar naquele ambiente, achar que está realmente de fato no ambiente real. E isso ajuda bastante na tomada de decisão, a visualizar as consequências de possíveis alternativas de decisão, tá? Enfim. Então, e isso também ajuda, pessoal, na identificação de problemas como onde está o gargalo, ou antecipar gargalo. Você pode, antes de montar todo um ambiente, falar, olha, eventualmente a capacidade desse ambiente é determinada por aqui, por esse ponto. Então, se eu quiser que tenha um aumento de fluxo ou de capacidade, eu vou ter que investir aqui. Colocar mais equipamento aonde? Isso também é interessante, tá? E voltando à questão da realidade aumentada, pessoal, todas essas coisas que eu acabei de mencionar, é muito importante você tomar cuidado com a questão de dados. Muitas vezes o pessoal fica deslumbrado com essa questão tecnológica, mas como é que você vai captar os dados, tratar os dados, limpar os dados, usar esses dados para agregar valor no seu negócio, né? Então, tudo isso tem que ser pensado antes da implantação, para saber se justificam os custos. E tudo isso é custo, não é uma maravilha virtual que vem do além a custo zero, né? E outra coisa importante, pessoal, se você não sabe, não entende tudo isso antes da implantação, o que você corre o risco? Você corre o risco de não fazer todas as análises e tratamento de dados necessários para bem aproveitar os mesmos. Então você de repente põe sensor num lugar que não precisa, por exemplo. Enfim. Ou então você põe num lugar errado, capta informação errada e garbage in, garbage out, né? Então você põe de repente um sensor que é sensível à temperatura, e aí você põe aquele sensor para medir algo, só que aquilo está sendo aquecido de forma indevida, e você vai captar uma informação errada e vai usar aquela informação errada para fazer planejamento? Ou decidir coisas importantes e críticas da operação? Não, né? Agora, em relação à questão de captação de dados, pessoal, a gente tem esse software aqui cujo endereço está aqui, e lembra que está na descrição do vídeo todo o material, referências está na descrição do vídeo também, pessoal. Então, isso aqui é o que eu chamo de Waze dos mares, para simplificar. Mas é muito mais sofisticado. Por quê? Porque, na verdade, você tem sensores nos navios, torres de sensoriamento, enfim, você tem toda uma rede de sensores que foi pensada para que você depois ponha toda essa informação num único mapa, como se fosse um Google Maps. Então, você consegue dar um zoom in, zoom out. Você consegue ver em nível de super detalhe aqui. Se você clicar em cima, por exemplo, do navio, você vai ter informação de quando que ele chegou, o que que ele está fazendo de operação, enfim, todos os navios e portos do mundo. Olha a complexidade disso. Isso é de graça. Você consegue acessar essa interface de graça. Você consegue ter essa informação de graça. É claro, se você quiser, obviamente, depois usar esses dados para alguma outra coisa, aí tem toda uma outra situação que você vai precisar, mas essa parte aqui de visualização é tremendamente interessante, tá? Enfim. E aí, pessoal, só estou mostrando as possibilidades, mas gêmea digital é. Lembre-se do seguinte: gêmea digital sem uma informação, uma coleta de dados corretamente, bem feita, bem tratada, não vale nada. É um gêmeo digital? Não é, porque o digital não corresponde ao físico. Então não é gêmeo. Então, por isso que na próxima aula nós vamos falar de ciência de dados e mapas, né? Então, o nosso gêmeo digital aqui, desse mapa, que é o mais simples, né? A gente está fazendo o nosso metaverso simplificado através de mapas, né? Usando gêmeos digitais, mas tem toda uma série de cuidados que você tem que ter no tratamento de dados, que a gente vai falar na próxima aula. Então é isso, pessoal. Agradeço a sua atenção. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Próxima aula, nós vamos então avançar nessa questão dos ciência de dados e mapas. É isso. Obrigado, pessoal. Um abraço e até lá. Tchau.